Esse é o segundo vídeo de teorias no canal, mas dessa vez vai ser da teoria que o Titanic nunca afundou. Roda a vinheta. Mas antes de falar da teoria, eu vou falar um pouco do que aconteceu com o Titanic. Se vocês não lembram ou se vocês não conhecem a história, eu vou contar agora. O Titanic era conhecido como o inafundável, porque o tamanho, a dimensão dele, o dinheiro, que gastaram nele, era muito além do que tinha naquela época. E na viagem inaugural dele, ele afundou após uma colisão com um iceberg. E isso aconteceu no dia 15 de abril de 1912. E matou 1.502 pessoas de 2.224 passageiros. No caso, a quantidade excessiva de morte foi por conta da falta de botes salva-vidas. E depois desse resumo bem rápido, que eu acho que deu para entender, vamos para a teoria. A teoria é desse carinha aqui chamado Robin Gardner. Como eu falei no começo do vídeo, a teoria é que o Titanic nunca afundou. E essa teoria faz muito sentido. Mas eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês. Na teoria fala que o naufrágio foi de forma proposital. Mas se o naufrágio foi de forma proposital, como é que o Titanic nunca afundou? O Titanic fazia parte de uma família de transatlânticos. No caso eram 3. O Olympic, o Titanic e o Britannic. Todos os 3 foram encomendados pela empresa White Star Line. E supostamente quem estava em alto mar não era o Titanic, e sim o Olympic. E detalhe, eles tinham o conhecimento que tinha icebergs no meio da rota dele. A partida do navio, na viagem inaugural, ele saiu em alta velocidade para impressionar quem via. Aí vocês perguntam, qual seria o sentido de trocar um navio pelo outro? Aí eu vou dizer agora. Como o Olympic estava há mais de um ano em alto mar, ele teve diversas colisões. Inclusive uma foi comprovada que foi por culpa do próprio navio. E depois de tantos gastos, a seguradora se recusou a cobrir os gastos desse último conserto. E então os sócios da White Star Line bolaram um plano para trocar os navios. E isso provavelmente aconteceu em um concerto do Olympic. Como os 2 navios eram muito parecidos, ninguém nem ia perceber. E como o Titanic era novo, se ele naufragasse, a empresa ia ganhar a indenização por ele e ia cobrir os gastos do Olympic. A teoria vai fundo e cita nomes de pessoas. O primeiro é Edward Smith, que era o capitão do navio, que supostamente estaria em dívida por conta das colisões do Olympic. E um dos sócios desistiu da viagem, falando que tinha superstições em viagens inaugurais. E já outro desistiu da viagem, falando que estava doente. E a lista de pessoas ligadas com a White Star Line que desistiram de última hora é imensa. E o plano era chegar na costa americana, enviar um pedido de socorro e chegar a equipe salva-vidas. Mas como o navio estava em alta velocidade, chegou muito antes do esperado. E os sócios dessa empresa acreditavam que ia demorar dias para o navio afundar, coisa que não aconteceu. E o Olympic estava levemente inclinado para a direita, pois ele já tinha sofrido muitas colisões. E o Titanic, no dia de sua viagem inaugural, estava exatamente assim. E essa questão da inclinação foi confirmada por um físico. Depois que o Titanic afundou, a empresa acabou redesenhando o modelo e fez o Britannic. Ele teve uma carreira de sucesso, mas acabou naufragando em 1916. Enquanto que o Olympic era mais acabadinho e mais antigo, ficou de 1911 a 1935, quando também naufragou. Gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!